Existe uma ordem invisível operando antes de qualquer escolha. Ela age em silêncio e não pede permissão. Antes de continuar, permita que este espaço se torne um hábito consciente. Se este conteúdo ressoa, curta o vídeo para fortalecer essa continuidade. Deixe um comentário reflexivo, não para mim, mas para si mesmo. E inscreva-se no canal como um gesto de compromisso com a própria mente. Agora permaneça. A maioria das pessoas acredita que vive de acordo com as circunstâncias. Acredita que reage ao mundo. Acredita que pensa livremente. Essa crença é confortável e profundamente falsa. O que governa a vida humana não é o que acontece fora. É o princípio silencioso que atua antes da ação, antes da emoção, antes da decisão. Um princípio tão constante que se torna invisível para quem nunca o observou com atenção. Nada na experiência humana é aleatório. Nem o êxito, nem o fracasso, nem a repetição exaustiva de padrões que parecem azar, destino ou realidade dura. O desconforto começa aqui, porque admitir isso retira o refúgio da inconsciência. A mente humana não foi treinada para perceber a própria programação. Ela foi treinada para operar automaticamente, responder, reagir, repetir. Desde cedo, o indivíduo aprende o mundo por imitação emocional, não por análise consciente. Antes de aprender a pensar, ele aprende a sentir. Antes de escolher, ele aprende a absorver. Cada ambiente deixa uma marca. Cada palavra repetida cria um sulco. Cada emoção recorrente se transforma em referência interna. E o cérebro, obediente, transforma a repetição em verdade funcional. Não é necessário que algo seja verdadeiro para ser aceito pela mente. É necessário apenas que seja repetido com consistência emocional suficiente. É assim que crenças nascem. Não como ideias claras, mas como sensações familiares, como padrões de expectativa, como limites invisíveis. A mente não pergunta se algo é útil. Ela pergunta se algo é conhecido. E o que é conhecido tende a ser repetido. A maior parte das pessoas vive sob o domínio de pensamentos que nunca escolheu conscientemente. Pensamentos herdados, absorvidos, reforçados. Pensamentos que operam abaixo do nível da linguagem. Essa é a raiz do modo sobrevivência mental. Sobreviver não significa apenas garantir alimento ou segurança física. Significa manter coerência interna, mesmo que essa coerência seja limitante. A mente prefere um sofrimento previsível a uma liberdade desconhecida. Prefere um padrão antigo a um risco consciente. Prefere a repetição ao despertar. Por isso tantos se movem, trabalham, produzem, mas não avançam internamente. Porque o movimento externo não altera a estrutura interna que governa as escolhas. Napoleon Hill observou esse fenômeno com precisão cirúrgica, não como filosofia abstrata, mas como lei mental operacional. Ele percebeu que todo resultado consistente na vida humana nasce de um princípio invisível anterior à ação: o controle deliberado do pensamento habitual. Não pensamento ocasional, não desejo passageiro, mas o pensamento mantido, aceito, repetido. O pensamento que se torna clima mental. O princípio maior não é o desejo, não é a visualização isolada, não é a esperança. O princípio maior é a dominância mental. Aquilo que ocupa a mente de forma habitual tende a se expressar como realidade vivida. Não por magia, mas por alinhamento. A mente dominante organiza a percepção organiza a emoção organiza o comportamento organiza o destino. Nada escapa dessa sequência. Quando uma ideia se instala no subconsciente, ela passa a agir como um comando silencioso. Ela influencia decisões sem pedir autorização. Ela filtra oportunidades. Ela molda reações.
O indivíduo passa a agir de forma coerente com aquilo que acredita ser possível para si, mesmo sem saber que acredita. Esse é o ponto mais sensível, porque ninguém se sente controlado enquanto está obedecendo a si mesmo. Mas a pergunta real é: a quem esse si mesmo pertence? O subconsciente não cria, ele executa, ele não avalia, ele aceita, ele não questiona, ele reproduz. Tudo o que foi emocionalmente repetido com intensidade suficiente se torna um padrão interno. E todo padrão interno busca expressão externa. É por isso que a maioria das pessoas não vive escolhas, vive consequências. Não decide, responde. Não cria, confirma. O princípio maior que governa todas as coisas não é externo. Ele não está no mercado, não está no governo, não está nas condições. Ele está no domínio ou na ausência dele sobre o próprio mundo mental. Hill chamava isso de propósito definido aliado à fé consciente. Mas fé, aqui, não é crença mística. É convicção mental sustentada. Convicção é pensamento que não vacila. É imagem mental mantida apesar das circunstâncias. É decisão interna que não depende de validação externa. Onde não há convicção, há oscilação. Onde há oscilação, há ruído. Onde há ruído, não há criação deliberada. A mente dispersa não governa nada, ela é governada. E uma mente governada, inevitavelmente constrói uma vida reativa. Observe com atenção. As pessoas não fracassam por falta de esforço. Fracassam por falta de direção mental contínua. Esforço sem comando interno apenas gera cansaço. Ação sem alinhamento apenas reforça padrões antigos. O subconsciente não responde a palavras bonitas. Ele responde a imagens mentais carregadas de emoção consistente. É por isso que a repetição inconsciente é tão poderosa. Ela cria familiaridade. E a familiaridade cria identidade. O indivíduo não se comporta de acordo com o que quer. Ele se comporta de acordo com quem acredita ser. Identidade não é um rótulo verbal. É um conjunto de expectativas silenciosas. Se alguém espera pouco de si, não importa o quanto fale em prosperidade, as decisões diárias trairão esse discurso. Se alguém se percebe como limitado, o mundo parecerá limitado. Não porque o mundo seja, mas porque a percepção filtra. O princípio maior age como uma lei de correspondência interna. O mundo externo apenas responde ao padrão dominante. Isso não é moral, não é punição, não é recompensa, é coerência. A mente cria um campo de escolhas prováveis, e o indivíduo caminha dentro dele, acreditando que escolheu livremente. Aqui surge a responsabilidade que muitos evitam, porque assumir esse princípio significa abandonar a narrativa da vítima. Significa reconhecer que o maior carcereiro sempre esteve dentro. Não há culpa nisso. Há lucidez. Lucidez não acusa, ela revela. E o que é revelado pode ser transformado, mas apenas quando visto sem fuga. Neste ponto, algo começa a se mover internamente. Não como entusiasmo, mas como tensão consciente, uma sensação clara de que há algo operando abaixo da superfície, algo que sempre esteve ali, algo que agora começa a se tornar visível. Não é confortável, porque conforto é produto da inconsciência, mas é necessário. O princípio maior não pode ser usado enquanto não for reconhecido, e não pode ser reconhecido enquanto a mente estiver ocupada se defendendo. Aqui não há acusação, apenas constatação. A mente condicionada prefere explicações externas, prefere narrativas sociais, prefere justificativas plausíveis, mas o princípio não se curva a narrativas, ele opera independentemente da opinião. Cada pensamento sustentado é uma semente, cada emoção repetida é água, cada hábito mental é solo. A colheita não pergunta se o plantio foi intencional, e enquanto isso não é plenamente compreendido, o ciclo continua.
mesmo quando há progresso aparente, mesmo quando há ganhos temporários. Porque o princípio maior sempre busca expressão total. Ele não se satisfaz com exceções. O que foi compreendido até aqui ainda não é aplicação, é apenas visão. E visão, por si só, não transforma. Ela apenas prepara. Há algo ainda não dito. Algo que começa a se formar como uma pergunta silenciosa. Se tudo é governado por esse princípio, se nada escapa à dominância mental, então o que realmente significa assumir o comando? Essa resposta não pertence a esta parte. Ainda não. Por agora, permaneça com atenção, com a consciência ampliada, com a percepção de que algo foi tocado. Nada precisa ser resolvido neste momento. Nada deve ser fechado. A mente desperta não corre, ela observa. E é nessa observação profunda que o verdadeiro trabalho começa. Nada novo começa aqui, apenas continua. A mente já foi levada a um ponto onde não pode mais fingir que não percebe. O que foi visto não pode ser desfeito. O que foi compreendido não pode voltar ao estado anterior. Agora, o princípio não será apenas observado, ele será integrado. Tudo o que governa a experiência humana obedece a uma lógica simples e implacável. A mente se move na direção daquilo que aceita como definitivo, não daquilo que deseja ocasionalmente, não daquilo que admira à distância, mas daquilo que decide internamente sustentar. Decisão não é impulso, não é entusiasmo, não é emoção elevada. Decisão é encerramento de alternativas internas. Quando a mente decide, ela para de oscilar. Quando para de oscilar, ela organiza. Quando organiza, ela alinha percepção, emoção e ação. Napoleon Hill foi direto ao ponto quando afirmou que a falta de decisão é a principal causa do fracasso humano. Não por incapacidade intelectual, mas por ausência de comando interno. Uma mente indecisa vive fragmentada, e uma mente fragmentada não governa nada. O princípio maior se manifesta quando o indivíduo assume autoridade sobre o próprio mundo interno, não como controle forçado, mas como direção consciente. Dirigir a mente não significa eliminar pensamentos, significa escolher quais pensamentos permanecem. A maioria tenta mudar a vida tentando mudar o ambiente. Poucos entendem que o ambiente responde à identidade mental. Identidade não é algo que se declara, é algo que se pratica mentalmente todos os dias. Aquilo que você aceita como padrão interno se torna padrão externo, sem exceção. Por isso, vivenciar esse princípio exige disciplina mental, não rigidez. Disciplina. Disciplina é repetição consciente. É retornar ao comando, mesmo quando não há motivação. É sustentar uma imagem interna, mesmo quando o mundo ainda não confirma. O subconsciente aprende por constância, não por intensidade esporádica. Uma decisão verdadeira não grita, ela se instala. Ela começa como um ponto fixo no meio do ruído mental, e esse ponto passa a organizar o resto. O indivíduo que decide não pergunta mais, será possível? Ele pergunta, qual é o próximo alinhamento necessário? Esse deslocamento interno muda tudo. O princípio maior exige vivência diária, não como ritual místico, mas como postura mental. Pensar deliberadamente, sentir deliberadamente, agir deliberadamente, não o tempo todo, mas com consistência suficiente para criar um novo padrão dominante. O velho padrão não desaparece por confronto. Ele enfraquece por substituição. A mente não abandona o conhecido enquanto não há algo mais estável para ocupar o lugar. É aqui que entra a programação consciente. Programar a mente não é repetir frases vazias, esperando um milagre. É instalar comandos internos coerentes com a identidade que se deseja expressar. Comandos simples, firmes, repetíveis. Comandos que não pedem permissão ao medo.
A mente precisa ouvir a mesma direção, até aceitá-la como verdade funcional. E então, pouco a pouco, o comportamento se ajusta. As escolhas se refinam. As oportunidades passam a ser percebidas, não porque surgiram do nada, mas porque agora há um observador alinhado para reconhecê-las. O princípio maior não cria o mundo, ele cria o observador. E o observador cria a experiência. Quando a mente assume responsabilidade total, algo se reorganiza profundamente. A culpa perde função. A justificativa perde força. A procrastinação perde espaço. Não há agressividade nisso. Há clareza. Clareza é silêncio interno com direção. E é nesse silêncio que a afirmação deixa de ser palavra e se torna comando. Agora, permita que o que foi compreendido seja ancorado, não como emoção elevada, mas como decisão calma. Eu reconheço que minha mente é a origem de toda experiência que vivo. Eu aceito que nenhum resultado se manifesta sem um padrão mental correspondente. Eu assumo responsabilidade total pelos pensamentos que mantenho, pelas imagens que alimento e pelas decisões que sustento. Eu não espero circunstâncias ideais para alinhar minha mente. Eu alinho minha mente e permito que as circunstâncias se reorganizem. Eu decido pensar com direção, eu decido sentir com consciência, eu decido agir com coerência. Minha mente aprende aquilo que repito, por isso eu repito apenas o que fortalece minha identidade escolhida. Eu sou consistente, eu sou firme, eu sou deliberado. Eu não negocio com padrões antigos quando reconheço sua limitação. Eu não romantizo a dúvida. Eu não me escondo na indecisão. Eu sustento imagens internas claras. Eu mantenho convicções silenciosas. Eu ajo a partir do que decidi ser. Minha disciplina mental constrói meu caráter. Meu caráter organiza minhas escolhas. Minhas escolhas constroem meu destino. Eu não busco controle externo. Eu exerço domínio interno. Eu permaneço. A repetição dessas declarações não busca convencer, busca instalar. Com o tempo, a mente aceita. E o que a mente aceita, o corpo executa. E o que o corpo executa, o mundo confirma. Esse é o ciclo. Nada aqui é imediato. Nada aqui é mágico. Tudo aqui é preciso. A transformação verdadeira não acontece em explosões emocionais. Ela acontece em ajustes diários quase imperceptíveis. E um dia, o indivíduo percebe que não reage mais da mesma forma, não pensa mais da mesma forma, não aceita mais os mesmos limites, não porque lutou contra eles, mas porque deixou de reconhecê-los como seus. O princípio maior não impõe, ele responde, e responde sempre ao padrão dominante. Quando a mente se alinha, a vida se reorganiza. Sem alarde, sem anúncio, a autoridade interna não precisa ser provada. Ela se expressa naturalmente. E agora, ao encerrar este ciclo consciente, não há euforia. Há convicção. Convicção silenciosa, estável, duradoura. Se este conteúdo contribuiu para esse alinhamento, a pessoa que assiste pode curtir o vídeo como reforço consciente. Pode deixar um comentário reflexivo, consolidando o entendimento. E pode se inscrever no canal para manter este estado mental como hábito contínuo. Porque no fim, tudo retorna ao mesmo ponto essencial. O destino é uma decisão mental.